revelado a incrível verdade sobre como meu marido traía com o padre, usando minhas roupas. Era uma tarde qualquer na casa de Dona Maria, aquelas com sol forte e o cheiro de feira fresca invadindo o ar, que faz qualquer um lembrar dos bons tempos em família. Ela estava organizando a antiga gaveta do criado mudo, um lugar sagrado, repleto de histórias de amor e memórias com seu Joaquim. Era um espaço que, mesmo com o peso das lembranças, sempre trouxe-lhe conforto. Porém, ao abrir aquele compartimento cheio de cartas antigas, ela encontrou algo que mudaria sua vida para sempre. Missivas trocadas entre seu Joaquim e o jovem padre da paróquia, aquele que todo mundo amava, todos achavam maravilhoso, menos Dona Maria. O coração dela disparou, o ar ficou pesado. O que ela estava lendo ali parecia uma cruel piada do destino. As palavras de amor que seu marido dedicava ao padre a atingiam como um soco no estômago. Aquelas cartas eram um testemunho de um amor intenso e secreto. A cada frase que ela lia, seu mundo parecia desmoronar em câmera lenta. As blusas mais elegantes, aquelas que ela guardava com tanto carinho para as festas de família, agora estampavam um amor que não era dela. A traição mordia sua alma com um gosto amargo de decepção e raiva. Por quê, Joaquim? Por que não me disse? As noites seguintes se tornaram um verdadeiro tormento. Dormir era uma missão impossível. A lembrança dos risos nas ceias de Natal se misturava à dor cortante que a invadia. Dona Maria sentia como se um cômodo inteiro de sua casa tivesse se transformado em campo de batalha. De um lado, as memórias felizes, do outro, a traição. Conflitos familiares começaram a surgir nas ligações de seus filhos, que estavam preocupados, mas sem saber da tempestade que estava brígida em seu coração. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O dilema passou a atormentá-la. Deveria ela confrontar o padre, expô-lo e arriscar arruinar a reputação da sua família? E se as consequências fossem irreversíveis? O peso da questão a afligia. Mas algo dentro dela começava a se agitar. Dona Maria não era uma mulher que se deixaria abater facilmente. Será que essa traição poderia ser uma chance de reescrever sua vida? Olhando para as paredes que erguiam os ecos da felicidade, ela percebeu. Talvez fosse chegada a hora de colocar à prova sua força. Ao ver a luz do dia entrar pela janela, uma nova esperança começou a brotar em seu coração. A dor, ainda intensa, não a impediria de buscar respostas, e quem sabe, um novo começo. Sussurros de determinação a faziam acreditar que poderia encontrar sua verdadeira voz, mesmo que isso significasse enfrentar o que mais temia. Dona Maria estava prestes a tomar uma decisão que não apenas mudaria sua vida, mas também a dinâmica de sua família. O que ela descobriria nas próximas semanas poderia tanto unir quanto desmanchar tudo o que construiu. E agora, naquela encruzilhada, ela se perguntava, o que fará com tudo isso? A luz da manhã filtrava-se pelas cortinas, entrelaçando-se com os pensamentos tumultuados de Dona Maria. O café da manhã estava pronto, fumegante na mesa, mas o cheiro do pão fresco não conseguia acalmar seu coração agitado. Ela sabia que tinha que falar com Joaquim, encarar a verdade que eles estavam ignorando. O barulho da porta a fez virar a cabeça. Seu Joaquim, ainda vestido com a camisa que ela tanto amava, entrava na sala. Seu sorriso tímido era uma lembrança do homem que ela conheceu tantos anos atrás. Mas naquele instante, sua imagem parecia um eco distante. Enquanto ele puxava a cadeira para se sentar, Dona Maria sentiu uma onda de coragem percorrer seu corpo. Joaquim. A voz saiu baixa, quase um sussurro. Ele a olhou, os olhos cheios de afeição, mas ela precisava ser firme. Precisamos conversar. O marido tomou um gole de café, sem dar muita importância. Sobre o que, meu amor? A inocência dele estava quase fazendo Dona Maria sentir mais raiva, e por um momento, ela quase se deixou levar pelo desejo de não tocar no assunto. Sobre nós, e sobre o padre. O silêncio caiu como uma pedra. Joaquim parou de beber, a xícara congelada a poucos centímetros dos lábios. Sua expressão mudou. Havia algo nos olhos dele que a deixava nervosa. Medo ou culpa? Sobre o que você está falando? A pergunta soou como uma defesa, um muro que ele levantava rapidamente.
Mas Dona Maria não se deixaria intimidar. Joaquim, eu encontrei as cartas. As cartas que você trocou com o padre. Eu li tudo. Afirmou, a voz vacilando entre a raiva e a dor. O olhar dele se desviou, e naquele momento, ela viu a verdade da traição refletida na sua feição. Maria, eu. Tentou explicar, mas ela fez sinal para que ele parasse. Não queria mais sentir pena dele. A raiva fervia dentro dela, como água em ebulição. Você me traiu, Joaquim, com um homem que deveria ser um guia espiritual. E o que é pior, usando as minhas roupas. Como você pôde? As lágrimas estavam prestes a brotar, mas Dona Maria as reprimiu. Ela não era fraca. Precisava manter a compostura. E então, o que era silêncio, se transformou em gritos abafados dentro dela. Ele não tinha palavras. O casal ficou em pé, um em frente ao outro, e o ambiente se esvaziou. O amor e a dor estavam palpáveis no ar. Dona Maria precisava de respostas, mas também queria entender o porquê. Por que você fez isso? Você realmente ama o padre? A pergunta ecoava. Joaquim demorou a responder, e isso parecia uma eternidade. Não é isso, Maria. Eu nunca quis te machucar. Eu só estou confuso. Ele finalmente balbuciou, a voz trêmula. Confuso? Joaquim, você estava tendo um relacionamento. Isso não se chama confusão. A indignação irrompeu dela. Mas, ao mesmo tempo, Dona Maria se perguntava se partilhar suas mágoas seria a chave da reparação ou do ruído final de sua história juntos. Enquanto a tensão se intensificava, a porta da frente se abriu com um rangido, e o filho mais velho, Lucas, entrou sem avisar. Os olhares se cruzaram. Dona Maria percebeu que a vida além daquela conversa aguardava. O peso da verdade se acentuava ainda mais com a chegada dele. Como dizer a Lucas que o que havia de mais sagrado estava prestes a se desfazer? Oi, pai, mãe. O que está acontecendo? A inocência do filho era um golpe. Dona Maria percebeu que era hora de decidir, revelar a verdade ou proteger a família, mesmo que isso significasse carregar essa dor sozinha. E enquanto o peso da escolha pulava em seu peito, uma nova ideia se formou. E se, ao invés de apenas expor a traição, ele revelasse algo mais profundo, algo que poderia mudar todo o rumo da história? Mas antes que pudesse pensar mais, uma mensagem inesperada chegou pelo celular de Dona Maria. Era da paróquia, e o assunto deixava um arrepio em sua espinha. Dona Maria, precisamos conversar, urgentemente. O padre está em apuros. O que isso significaria? A vida de todos estava prestes a ser virada de cabeça para baixo, e a verdadeira batalha poderia estar apenas começando. A tensão na sala era palpável. Dona Maria sentia o coração acelerar. Cada batida ecoava como um relógio prestes a disparar. Lucas a olhava, com uma expressão confusa, mas ao mesmo tempo penetrante. Era como se ele pudesse sentir que algo estava muito errado. Ela respirou fundo, sua mente girando entre a vontade de proteger seu filho e a necessidade urgente de encarar a realidade, que agora parecia iminente. Oi, mãe, o que está acontecendo? Ele repetiu, ressaltando a impotência e a expectativa de um filho que só queria entender. Joaquim desviava o olhar, incapaz de enfrentar a situação. Cada segundo de silêncio ardia como uma lâmina. Dona Maria sentiu que precisava agir. Mas o que seria pior, falar sobre a traição ou esconder a verdade? A mensagem do padre ainda fervilhava em sua mente, como uma bomba-relógio prestes a explodir. Lucas, ela começou, a voz falhando, eu preciso te contar algo importante. Algo sobre seu pai. O jovem franziu a testa, a tensão na sala agora era quase insuportável. O que aconteceu, mãe? Sua voz carregava uma mistura de expectativa e medo. É sobre o relacionamento do pai com o padre. E o que eu descobri? A verdade escorregava de seus lábios como um veneno. Cada palavra pesada derrubava um pedaço do que deveria ser sua família. Joaquim finalmente olhou para ela, os olhos cheios de desespero. Maria, não faça isso. Mas Dona Maria sabia que não havia volta. A simples ideia de censura daquela cena feria. Lucas merecia conhecer a verdade, por mais difícil que fosse. Mãe, o que é isso? Lucas saiu do estado de letargia, agora com um brilho de preocupação no olhar. Lucas, seu pai, ele teve um relacionamento com o padre. Ele me traiu. As cartas que eu encontrei, tudo isso. Não é só uma confusão, é uma mentira que durou anos. Os olhos do menino se arregalaram, como se tentassem processar a realidade brutal.
Pai, isso é verdade. A voz soou como um grito contido, uma mistura de incredulidade e dor. Joaquim abaixou a cabeça. Eu nunca quis que vocês soubessem, filho. E acha que isso resolve alguma coisa? Dona Maria interveio, a raiva ferindo como um espinho. Você apostou tudo em uma mentira, e agora precisamos viver com isso. As lágrimas escorriam pelo rosto do filho, mas havia uma centelha de determinação em seu olhar. Pai, como você pode fazer isso com a gente? Com a mamãe? Você não pensa no que isso está fazendo conosco? Dona Maria se sentiu fragmentada, como um espelho quebrado refletindo a confusão ao seu redor. Ela queria confortar Lucas, mas por dentro, suas emoções estavam em um turbilhão. E a mensagem do padre pulava em sua cabeça, como um sino chamando para as revelações que poderiam mudar tudo. Calem-se! Todos nós estamos feridos aqui, Joaquim tentou se impor, mas a fragilidade em sua voz não era convincente. Maria, eu não sou o único culpado. O padre também, ele também. Lucas interrompeu com incredulidade, abrindo novos feridos. Então ele sabia de tudo isso? Dona Maria sentiu a pressão. A verdade estava escapando e a cada pergunta, uma nova camada de dor ia sendo revelada. O que havia em jogo agora era mais que apenas sua família. A honra, a fé e suas próprias vidas estavam em jogo. As cortinas balançavam com o vento, como se os fantasmas do passado estivessem sussurrando que havia mais a ser revelado. Dona Maria olhou de Joaquim para Lucas, sem saber o que dizer a seguir. E, no fundo da sala, o celular vibrou novamente. A mensagem da paróquia ainda não tinha deixado de ecoar. Não posso acreditar no que está acontecendo. Lucas murmurou, e Dona Maria percebeu que agora mais do que nunca, ela precisava decidir como conduzir os próximos passos dessa tempestade. Precisamos ir à paróquia, Dona Maria decidiu, seu coração martelando. O padre, ele precisa de nós. Acho que a resposta para tudo isso pode estar lá. Lucas arregalou os olhos, e Joaquim palpitou uma leve esperança. O destino deles, o desenrolar daquela história comprometida, tudo poderia ser mudado em um único encontro. Mas o que mais estava oculto, o desejo de entender e a busca pela verdade, agora mais forte que nunca, os puxava na direção da luz, mas ao mesmo tempo, uma sombra pairava sobre eles, prometendo novos desafios e revelações ainda mais profundas. A história deles estava apenas começando a deslizar pelo fio da navalha que dividia amor e dor, e o que aconteceria a seguir mudaria tudo para sempre. Dona Maria sentiu um peso no estômago. A ideia de confrontar o padre fez seu corpo tremer de nervosismo. Lucas, por outro lado, parecia tomado por uma mistura de raiva e determinação. Ele mirava o horizonte através da janela, como se conseguisse ver o futuro desgastado que aguardava por eles. Você realmente acha que o padre vai nos dar respostas? Lucas questionou, sua voz intensa. Ele sabe mais do que diz, Lucas. E mais importante, ele precisa assumir suas responsabilidades. Dona Maria respondeu, tentando infundir coragem em suas palavras, mas sentindo que sua própria confiança vacilava. Joaquim, ainda em silêncio, parecia uma sombra do homem que fora. O olhar perdido, a expressão petrificada. Ele sabia que a jornada os levaria diretamente ao coração do que uma vez foi seu lar, sua fé. Afinal, a paróquia não era apenas um templo, mas um lugar onde muitos segredos estavam enterrados sob as bênçãos e os sorrisos. Assim que saíram de casa, a brisa fria da tarde os envolveu, quase como uma tentativa de esfriar seus ânimos. Lucas caminhava apressado, a frustração transparecendo em cada passo. Dona Maria olhava para os lados, absorvendo os detalhes de uma vizinhança que parecia tão familiar, e ao mesmo tempo, tão distante. Tudo mudou. Ao chegarem à paróquia, a atmosfera estava carregada. O sino tocava, e Dona Maria sentiu um nó na garganta. Era como se o som estivesse chamando não apenas a comunidade, mas também seus medos mais profundos. Ela se virou para Joaquim, que ainda não havia pronunciado uma palavra desde que haviam saído. Algo dentro dela se quebrou um pouco mais. Vamos encarar isso juntos, ela disse suavemente, segurando sua mão. Ele respondeu com um aceno de cabeça, mas a expressão no rosto era de quem estava lutando com seus próprios demônios. A entrada da paróquia parecia mais imponente do que nunca. Usualmente, um local de refúgio e esperança, agora era uma fortaleza de incertezas. Dona Maria assumiu a dianteira, sabendo que cada passo que dava se tornava um ato de coragem. Cada batida do coração parecia pulsar em uníssono com a batida do incensário que o padre costumava agitar durante as missas. Ela hesitou por um momento diante da porta, sentindo o peso do que estava prestes a fazer. Você não precisa fazer isso, Maria.
Em um lugar como este, não se pode confiar em qualquer um, Joaquim murmurou. Não podemos deixar que ele nos controle mais. É hora de dar um basta. Respondeu Dona Maria, sua voz firme ao entrar. O cheiro de cera derretida e incenso a envolveu. As velas iluminavam o espaço, mas a luz parecia distante, quase irreal. O altar estava vazio, como o espaço em seu coração. Padre, Dona Maria chamou, a voz ecoando nas paredes de pedra. A resposta veio em um sussurro, quase um estalo. Sim, Dona Maria. O que há atrás aqui? O padre apareceu de uma porta lateral, com a expressão de quem não esperava aquela visita. Uma mistura de surpresa e nervosismo cruzou seu rosto. Lucas não perdeu tempo e avançou, a raiva transbordando dele. Você tem algo a nos contar. Não acha que já escondeu demais? Disparou, a indignação clara em seus olhos. A tensão era palpável. O padre hesitou. Ontem, ele possuía controle. Hoje, parecia um homem encurralado. Dona Maria sentiu uma chama acender dentro dela, a esperança e a angústia se confundindo. A resposta que buscavam estava ali, a poucos passos. Mas, enquanto o padre abria a boca para falar, uma nova mensagem vibrava no celular de Dona Maria, quase como um chamado para mais revelações. Eu não sou o único aqui que tem segredos, ele começou. Dona Maria perdeu o fôlego. O que mais poderia ser revelado sobre aqueles que achava conhecer tão bem? A respiração arrastada de Lucas ecoava como um prenúncio do que estava por vir. O próximo passo, aquele que poderiam nunca ter esperado, poderia não apenas mudar eles, mas toda a comunidade ao redor. Então, o que você está escondendo? Dona Maria perguntou, seu tom desafiador e ao mesmo tempo impregnado de ansiedade. O padre respirou fundo, pronto para falar. Mas a verdade seria mais pesada do que qualquer um poderia imaginar. O que mais estava oculto nas sombras daquela paróquia? Os olhos do padre cintilaram sob a luz das velas, e Dona Maria sentiu um frio na espinha. Aquelas palavras pendiam no ar, carregadas de promessas e ameaças. Eu sabia, ele começou a dizer, sua voz tremendo como um eco distante. Sabia que esse momento chegaria. Mas não há como voltar atrás. O que está escondido não é só sobre mim. É sobre você, Dona Maria, e sobre muitos que estão aqui, assistindo. Dona Maria franziu a testa, confusa e assustada. O padre parecia um homem dividido, como se carregasse fardos que não eram só seus. Lucas cerrava os punhos, sua respiração se acelerando. Joaquim, por sua vez, olhava fixamente para o padre, como se tentasse decifrar o que vinha a seguir. Você não está sozinha nessa história, o padre continuou, quando um grupo de pessoas começou a entrar na paróquia. Todos nós temos segredos. E alguns deles se entrelaçam de uma maneira que vocês nunca imaginaram. Dona Maria sentiu seu coração disparar. As pessoas à sua volta eram antigos vizinhos, conhecidos de uma vida inteira. A voz do padre ecoava, mas agora era como se ela estivesse em um sonho, um pesadelo. O que isso significava? Você está dizendo que existe uma rede de segredos aqui? Lucas perguntou, sem conseguir esconder a incredulidade. Exatamente. E os segredos vão além de um simples caso. Eles envolvem mentiras que sustentaram esta comunidade por anos, o padre admitiu, parecendo mais vulnerável a cada palavra. Uma mulher na plateia, Clara, avançou, com lágrimas nos olhos. Se você sabe de algo, padre, precisa nos revelar. Não podemos viver mais assim, à sombra da dúvida. Dona Maria mal conseguia respirar. O que mais poderia ser dito? Já não bastava o que sabiam? Agora, rumores e incertezas reverberavam em cada canto daquele templo de fé, agora transformado em abismo. Eu não posso dar nomes. Mas há pessoas que se relacionam em segredo, e isso abala as bases de tudo o que conhecemos. O que está em jogo aqui é mais do que traição, é a própria essência da verdade e da união que criamos. Se vocês soubessem, o padre parou, seu olhar vacilante denunciava um homem preso em sua própria teia de mentiras. Chega! Fale logo! Gritou Lucas, finalmente perdendo a paciência. Precisamos saber. Vocês vão descobrir, de qualquer forma. Mas a verdadeira dor não está só nos segredos, e sim na necessidade de encarar o que isso pode causar para todos nós. Eu não sou o único que carrega esse peso, o padre finalizou, quase em um sussurro. Dona Maria sentiu uma reviravolta interna. A dor e a raiva começaram a se misturar em seu coração. Como aqueles que amava podiam estar envolvidos? Não eram somente seus vizinhos, eram amigos, eram a base da sua vida. E ela havia se enganado,
Um murmúrio crescente começou a circular entre as pessoas na paróquia. Algumas se afastavam, outras se aproximavam, como se tentassem sentir o peso daquela declaração. Universos pessoais estavam prestes a colidir. Dona Maria, você precisa decidir. Joaquim a puxou de volta à realidade. Podemos enfrentar isso juntos, mas precisamos da verdade. Enquanto o peso das decisões pairava no ar, o celular de Dona Maria vibrava novamente. A mensagem piscava na tela, uma nova pista, algo que poderia mudar o jogo. O que mais o destino tinha reservado para eles? E, acima de tudo, quem realmente estava pronto para enfrentar o que viria a seguir? Espere um pouco. Dona Maria gritou, sua voz rompendo pela tensão que preenchia o espaço. Antes de tudo, precisamos saber, quem mais está envolvido? A resposta que buscava poderia abrir um portal não apenas para segredos, mas para um confronto que mudaria tudo. O silêncio calou a paróquia como um manto pesado. Dona Maria olhou para o padre, seu coração pulsando com uma mistura de curiosidade e medo. A fresta entre as palavras dele revelava mais sombras do que luz. As vozes em sua mente pareciam gritar. Quem mais? O que ela realmente não sabia? Dona Maria, você precisa estar preparada, o padre disse, seus olhos reverberando sinceridade. As revelações podem quebrar corações. O que estou prestes a contar sobre algumas dessas pessoas vai além do que vocês imaginam. Lucas estava com os lábios cerrados, visivelmente conflitante. Ele queria saber a verdade, mas a ideia do que encontrariam a deixava também angustiado. Sem saber, ele estava apenas um passo atrás dela na jornada que se desenrolava. Dona Maria respirou fundo. Fale então. Não podemos continuar assim, com essa pressão. A tensão se intensificou, e um dos homens que havia se levantado ao fundo, Milton, tentou falar. Esse segredo não pode sair da igreja. Temos que proteger nossas famílias. Proteger o quê? Clara interveio, a indignação em seu olhar. Precisamos saber quem são os traidores. Suportar as mentiras e viver na dúvida é muito pior. Com a resposta emergindo entre as sombras, os sentimentos eram como uma tempestade se formando. Dona Maria sentia o desejo imenso por resposta, mas cada vez que o padre hesitava, isso só aumentava seu desespero. Os laços de traição não envolvem apenas relacionamentos. Eles se aprofundam em histórias não contadas, de pessoas que têm muito a perder aqui. É mais delicado do que você pode imaginar, o padre afirmou, seu olhar profundo como a noite. Dona Maria percebeu, pela primeira vez, que o peso do segredo não estava apenas nas pessoas que eram acusadas de traição, mas também nas vítimas das sombras que se estendiam. Mas de quem estamos falando? Por que não pode falar abertamente? Teremos que enfrentá-los juntos. O padre começou a abrir a boca para falar, mas a porta da paróquia se abriu bruscamente, interrompendo o momento que parecia prestes a trazer à luz tantas verdades. Era a jovem Ana, um rosto familiar que carregava consigo a inocência e a fragilidade. Mas ao olhar as pessoas reunidas, seus olhos se arregalaram, como se percebesse que algo estava muito errado. Ana, não é hora para você aqui. Lucas exclamou, mas já era tarde demais. O olhar dela estava fixo no padre com um misto de medo e expectativa. Eu ouvi vozes lá fora, alguém está querendo entrar. Disse ela, a voz trêmula. O clima na paróquia tornou-se instantaneamente tenso, como se um novo mistério estivesse prestes a se desenrolar. Dona Maria não sabia se deveria manter a conversa ou lidar com a nova ameaça. A realidade parecia se torcer, e a ideia de que mais almas estivessem envolvendo-se nessa teia de segredos a apunhalou. Pedimos a verdade, mas talvez haja coisas que não estamos preparados para ouvir. O que você viu, Ana? Restrita à pressão do momento, Dona Maria sentiu lágrimas quentes escorrendo por seu rosto. A revelação momentânea desviava do que era mais importante para ela, a serenidade de sua vida. O que mais poderia ser quebrado à sua volta? Só sei que a verdade está mais perto do que pensamos. Ana declarou, segurando firme a esperança em suas palavras. E naquela paróquia, naquele instante, tudo parecia prestes a virar de cabeça para baixo. O que mais o futuro guardava? E o que aquelas portas ousadas poderiam esconder? A história estava apenas começando, e as perguntas se acumulavam como um eco nas paredes. Quem, afinal, seria o verdadeiro traidor? O ar estava pesado, um silêncio cortante reinava quando Dona Maria olhou para Ana, em busca de respostas que já pareciam distantes. O olhar da jovem era um convite à ação, uma faísca de coragem em meio ao caos. Mas o que ela poderia fazer? Vamos lá, Ana. Clara gritou, despachando a tensão ao seu redor. Fala, minha filha. O que mais você ouviu?
A jovem hesitou, como se estivesse sendo puxada entre o instinto de proteger e a necessidade de libertar a verdade. Eu apenas ouvi sussurros. Eram vozes desesperadas. E algo sobre um encontro. Sua voz vacilava, mas decidiu prosseguir. Com alguém que não deveria estar aqui. Um arrepio percorreu a espinha de Dona Maria. Ela imediatamente se lembrou das reuniões clandestinas que sempre ocorrerá na paróquia. Conversas furtivas, rostos ocultos sob a escuridão da noite. Será que o que a jovem havia ouvido estava relacionado a isso? O padre, percebendo a escalada do nervosismo, tentou tomar a dianteira novamente. Vamos manter a calma. A verdade é uma espada de dois gumes. Podemos cortar laços, mas também podemos ferir os inocentes. As vozes eram de pessoas que conhecemos? Lucas rompeu, a voz entrecortada pela ansiedade. Ele tinha que saber, mesmo que isso significasse enfrentar o que escondia no fundo de seu coração. Pessoas de nossa comunidade. Aqueles que amamos, Ana respondeu, a voz agora mais firme. Havia um fervor nela, um desejo ardente de que aquilo acabasse. Alguém está usando suas inseguranças. E eles têm mais poder do que você pode imaginar. O olhar de Dona Maria se fechou em um ponto. Ela lembrava-se de conversas que jamais deveriam ter acontecido, de amizades que se tornaram vazias. O ambiente começou a se aquecer, a energia de desconfiança dançando entre as pessoas reunidas. Clara, impetuosa, se virou para o padre. Você tem que nos contar. É melhor do que ficarmos aqui, nos perguntando e acreditando em rumores. O padre, no entanto, apertou os lábios. Não posso expor tudo sem antes verificar os fatos. Revelações apressadas podem causar ainda mais dor. Então que fique claro, com a verdade conta-se tudo ou nada. Dona Maria não conseguia mais segurar a reclamação que vinha se acumulando dentro de si. Estamos cansados do medo e da dúvida. Então, aquele momento parecia pesar no ar, como se o universo estivesse esperando que as máscaras fossem derrubadas. Entre as sombras, Dona Maria percebeu que a única maneira de avançar era abraçando a escuridão que se aproximava. Quem você realmente é, padre? Sua voz soou tão clara que ecoou nas paredes. Quem mais está envolvido nesta trama? O padre balançou a cabeça, mas não havia mais como segurar as palavras dentro de si. Há segredos que devem ser revelados e outros que devem ser enterrados. Mas entendo que estamos em um ponto sem retorno. Antes de mais nada, vocês precisam saber, o traidor não é só uma pessoa. É um conceito, um fenômeno, algo que cresceu aqui, entre nós. A angústia e a incerteza se espalharam entre os presentes como um vírus. Será que estavam todos envolvidos nas mentiras solenemente entrelaçadas? Quem será a primeira vítima? Murmurou Milton, seus olhos agora avermelhados. E nesse momento, tudo parecia decidido. Dona Maria olhou para cada um deles, suas almas refletidas em rostos que conhecia. De repente, a porta da paróquia se abriu novamente, e um novo sussurro parecia ecoar entre as frestas. Seria a ajuda que tanto precisavam, ou a confirmação de que a escuridão era mais profunda do que imaginavam. Preparem-se, sussurrou Ana, com um tom de urgência. Porque o maior segredo de todos está prestes a ser revelado. E ele pode mudar tudo. E, como um presságio, passos firmes começaram a se aproximar da paróquia. O que mais estavam prestes a descobrir? O que poderia estar ali, à porta, à espera de entrar e mudar suas vidas para sempre? Os passos soavam pesados, quase como batidas de um coração aflito. A porta rangeu ao se abrir, revelando uma figura envolta em sombras. Os rostos na sala se viraram, a expectativa paralisando o ambiente. A luz do luar iluminou o contorno da pessoa que entrava, trazendo consigo um frio que arrepiou a pele de todos. Laura? O som da voz de Dona Maria foi um sussurro, quase perdido no ar pesado. O semblante de Laura era sombrio, como se carregasse um segredo perigoso. A jovem se aproximou, os olhos castanhos cheios de lágrimas reprimidas. Desculpem, eu não queria assustar vocês. Mas eu precisava vir. A voz dela tremia, e o peso da revelação que estava por vir parecia sufocar cada palavra. O que vocês disseram, sobre o traidor, é verdade. E eu sei quem é. Os murmúrios se espalharam como fogo em campo seco. Dona Maria estreitou os olhos, o coração pulsando. Laura, fale de uma vez. Quem é? Ela respirou fundo, as mãos tremendo enquanto jogava o cabelo para trás. É alguém que achamos que sabemos, mas estamos tão envolvidos nas mentiras que não conseguimos enxergar a verdade. A pessoa que está manipulando tudo isso,
É alguém da igreja. A tensão na sala aumentou. Lucas olhou para o padre, um olhar de dúvida cruzando seu rosto. Mas quem? O que você sabe, Laura? Através de encontros secretos, eu ouvi conversas entre ele e alguns membros. Os olhos de Laura brilharam com a determinação de quem finalmente decidiu se libertar do peso do medo. Ele usa as inseguranças das pessoas para forçá-las a fazer o que ele quer. É a razão pela qual a comunidade está tão dividida. O medo é a sua arma. As palavras da jovem reverberaram na mente de Dona Maria. Tudo fazia sentido agora, mas a dor da revelação doía mais do que qualquer outra coisa que ela já havia experimentado. O padre, que até então se mostrava sempre seguro, agora estava em posição defensiva. Você não deveria estar aqui, Laura. Isso é perigoso. Ele se adiantou, quase como um instinto de proteção. Mas a jovem não se deixou abalar. Perigoso? E viver em uma mentira contínua, não é? As pessoas estão sofrendo. Olhem para nós, o que estamos nos tornando. Não podemos mais ficar em silêncio. O peso da verdade é melhor do que a leveza de uma mentira que nos mata lentamente. Clara deu um passo à frente, parecendo mais forte a cada segundo. Nós precisamos agir. Se o traidor está entre nós, não podemos deixá-lo escapar. O que mais você sabe, Laura? Laura hesitou novamente, como se uma segunda camada de incertezas estivesse prestes a ser desvelada. Apenas que ele vai se reunir em breve com os outros, e não podem descobrir que eu sei. Ele me viu naquela noite. Ele sabe que eu ouço, e o que vem a seguir é terrível. A sala ficou em um silêncio absoluto, enquanto cada um processava as palavras de Laura. As emoções estavam à flor da pele, e a urgência no ar era palpável. Dona Maria tomou uma decisão num instante. Precisamos alertar todos e nos unir. Isso acaba agora. Juntos, conseguiremos expor essa verdade e livrar nossa comunidade desse veneno. Mas antes que alguém pudesse responder, um som estrondoso veio de fora da paróquia. Bem atrás da porta, havia alguém batendo. E não era um simples toque. Era uma batida forte e insistente, como se o próprio destino estivesse exigindo sua atenção. Quem está lá? Gritou Clara, sua voz ecoando na tensão que envolvia todos. Cada coração pulsava, e a sala estava agora em expectativa máxima. O que ou quem estava naquela porta, prestes a entrar? Seria a chance de virem à tona os segredos mais profundos, ou um novo capítulo de dor e desilusão? A batalha pela verdade estava prestes a começar, mas a pergunta que pairava no ar era: até onde estavam dispostos a ir para protegê-la? A batida na porta crescia em intensidade, cada golpe ecoando como um sinal de alarme. Os olhares se cruzavam, repletos de perguntas não ditas e medos que se intensificavam na penumbra da sala. Laura sentia o coração acelerado, o peso da revelação esmagava seu peito. E se o traidor estivesse ali, pronto para silenciar suas palavras? Laura, você tem certeza de que ninguém mais sabe? Clara perguntou, sua voz quase um sussurro, mas repleta de urgência. Não sei. Laura balançou a cabeça, um frio na barriga a acometendo. Mas ele deve ter percebido que eu estava ouvindo. O que mais ele pode fazer para nos deter? Dona Maria foi até a porta, decidida. Vamos descobrir. Se é alguém da igreja, temos que confrontá-lo. Não podemos continuar vivendo assim, cercados por mentiras. Mas antes que pudesse abrir, a pressão na porta aumentou. Com um movimento brusco, ela se afastou enquanto uma sombra se projetava no vão da entrada. Quando a porta se abriu, a luz forte da rua iluminou um rosto que todos reconheceram. Era o vereador da cidade, Rogério, uma figura conhecida por seu carisma, mas também por sua habilidade em tecer intrigas. Desculpem a invasão, mas precisamos conversar. Ele exclamou, seu tom alto e urgente interrompendo o silêncio tenso. Ouvi rumores terríveis e não temos muito tempo. As reações foram imediatas. Rogério sempre fora visto como alguém que caminhava sobre o fio da navalha, mas agora sua presença trazia uma mistura de alívio e desconfiança. O vereador avançou para dentro da sala, os olhos vasculhando os rostos na procura por aliados. Sabemos que há traições dentro da comunidade, disse ele, olhando fixamente para Laura. E, pelo que ouvi, algo está por vir. O traidor ele está planejando fazer algo mais drástico para silenciá-los. Ele não vai parar por aqui. As palavras de Rogério eram como uma faca afiada, cortando a tensão que se acumulava. Laura sentiu-se emaranhada entre esperança e pavor. O que ele sabia que podia ameaçar não apenas a eles, mas a todos que habitavam aquele lugar?
Precisamos ser cautelosos, Laura falou, sentindo uma pulsação de força. O traidor pode estar vendo a gente agora. Não podemos nos expor mais. É perigoso. Eu não vim aqui para te aterrorizar, Rogério acrescentou, sua voz agora mais suave. Só quero ajudar. Juntos, podemos fazer isso. Mas primeiro, preciso que você e seus amigos compartilhem o que sabem. Temos que reunir informações antes que seja tarde demais. Os olhos de Dona Maria brilharam com um novo senso de determinação. Então vamos nos unir. Mas precisamos preparar um plano, e rápido. Temos que estar um passo à frente desse ser traiçoeiro. Mas enquanto formulavam suas ideias, um grito cortou o ar. Era uma voz alta e trêmula, vinda do lado de fora da paróquia. Ninguém hesitou em sair para ver o que havia acontecido. Ao abrirem a porta, uma figura conhecida estava caída no chão, ofegante e ensanguentada. Maria! Socorro! Era a única coisa que se ouvia. O coração de todos parou. A figura era alguém da comunidade, um amigo, alguém que tinha informações cruciais. O que havia acontecido? E, mais importante, quem seria o próximo alvo? Enquanto todos olhavam agoniados, a verdadeira batalha estava prestes a começar. O que mais poderia ser revelado naquela noite cheia de segredos? Seria possível que o traidor estivesse bem mais próximo do que pensavam? Dona Maria ficou paralisada, o grito ecoando em sua mente como um eco ensurdecedor. Aquela figura caída no chão era seu vizinho, Zé, conhecido por suas histórias engraçadas e o espírito comunitário. Ele estava ensanguentado, e a visão daquelas roupas sujas de vermelho anexou um medo ainda mais profundo a tudo que estavam lidando. Zé! Ela gritou, correndo em direção ao amigo. Lucas, Clara e Rogério a seguiram, todos em um frenesi. O ambiente da paróquia, que antes parecia ser o palco da revelação agora, era um campo de batalha. Zé estava consciente, mas seus olhos refletiam pânico. Ele segurou a mão de Dona Maria, buscando forças. Dona Maria, o traidor, ele está planejando algo terrível. Eu ouvi. Ele começou a falar, mas uma tosse violenta o interrompeu. Clara se agachou ao seu lado, tentando ajudá-lo a se recompor. Descanse, Zé. Fique calmo. Clara disse, tentando confortá-lo, enquanto Lucas olhava ansiosamente para Dona Maria, buscando orientações. O corpo de Zé estava quente, mas seu rosto tinha uma palidez alarmante. Eu preciso que vocês acreditem em mim, Zé continuou, a voz trêmula. Ele está fazendo uma reunião. Uma reunião secreta, na velha capela à noite. Ele tem planos de silenciar todos que estão descobrindo a verdade. O ar ficou pesado com o que ele revelou. Dona Maria trocou olhares com os amigos. A velha capela sempre fora um lugar de adoração, mas agora soava como o epicentro de uma traição que poderia despedaçar tudo. Silenciar? Não podemos permitir isso. Lucas exclamou, após ouvir a informação alarmante. A sensação de urgência crescia como fogo em seus peitos. Precisamos ir até lá, Rogério decidiu, a voz firme. Mas será perigoso. Precisamos de um plano. Todos nós temos que ir, mas com cuidado. Juntos, somos mais fortes, Dona Maria afirmou, a determinação crescendo dentro dela. Ela olhava para cada um deles, sentindo que aquele momento poderia mudar o destino de suas vidas e da comunidade. Vamos nos reunir na praça central e montar um plano. Em grupo, teremos mais chances de desmascarar o traidor e impedir que mais pessoas sejam feridas, sugeriu Clara. Enquanto organizavam seus pensamentos, Zé começou a se sentir fraco. Eu não posso ir, ele murmurou, a respiração ficando mais difícil. Mas eu vou orar por vocês. Que Deus os proteja, pois a luta será grande. Dona Maria olhou para ele, seu coração se partindo. Você ficará em um lugar seguro. Vamos juntos por você, Zé. Sem mais delongas, eles saíram apressados da paróquia, as sombras da noite se aproximando. A velha capela, agora cercada por mistério e medo, estava apenas a alguns quarteirões. Chegando à praça central, Dona Maria observou que várias pessoas já estavam ali, atraídas por murmúrios e sussurros sobre a traição. Havia um clima de tensão que parecia unificar aquele pequeno grupo em busca da verdade. Gente! Quase todos já estão na escuridão, esperando as revelações, começou Rogério, olhando ao redor. Precisamos convencê-los a se unirem a nós esta noite. É a única maneira. Os presentes se entreolharam, uma mistura de medo e determinação visível em seus rostos. Todos tinham suas histórias, suas mágoas. Cada um carregava um pedaço do quebra-cabeça.
É hora de desmascarar quem está brincando com vidas. Se juntos conseguirmos revelar os segredos, poderemos tomar o controle e desarmar o traidor de vez. Rosa, uma mulher idosa que também estava ali, se adiantou. É o momento de lutarmos por nossa comunidade. Um grito de concordância estourou entre eles, ressurgindo a fé perdida, e Dona Maria sentiu seu coração pulsar mais forte. Ao olharem para a velha capela, uma certeza ecoou dentro dela. A verdade poderia ser dolorosa, mas a união de todos os que estavam ali valeria a pena. Vamos confrontar o traidor. E mesmo que tenhamos que enfrentar nossos maiores medos, não vamos descansar até que a verdade seja revelada e a justiça feita. Dona Maria proclamou, sua voz ressoando como um grito de guerra. E, enquanto a noite se aprofundava e os ventos sopravam, levando suas palavras para longe, a determinação agora unia aqueles que um dia foram apenas vizinhos. Eles estavam prontos para enfrentar o que quer que estivesse prestes a acontecer, e a história deles estava prestes a ganhar um novo rumo, mais forte e unido do que nunca. Mas antes que pudessem entrar, um estrondo ecoou. Era como se a velha capela tivesse tomado vida, e a sombra do traidor os observasse, sempre mais perto do que imaginaram. Você sente que algo muito maior está por vir, e agora, mais do que nunca, Dona Maria tem clareza em sua busca. Nessa noite, eles lutariam não apenas para recuperar a verdade, mas para restaurar a dignidade e a esperança de sua comunidade. E com essa determinação, a verdadeira batalha pela verdade estava prestes a começar. E agora, se você se emocionou ou se identificou com essa história de superação e transformação, você precisa se inscrever no canal imediatamente. É o momento de mostrar seu apoio, deixando um like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais histórias emocionantes cheguem até você. Comente suas reações e teorias sobre esses segredos que estão prestes a ser revelados, e não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão incrível e cheia de reviravoltas. Vamos juntos espalhar a verdade e o poder da união.